Tema dessa noite é o que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo revelou isso aqui para nós essa semana. O tema é Jesus versus Charlie. Jesus versus Charlie. Nós estamos vendo aí um mover muito grande. Tem acontecido de uma forma geral essa tal da brincadeira do Charlie. Quantos estão sabendo disso aí? De uma forma bem intensa assim. Tem alguns que não estão sabendo. Se você não está sabendo, você vai ficar sabendo hoje. E o que você ouvir aqui hoje, você vai ligar para todos os seus amigos da escola e você vai instruí-los a não fazer mais também. Jesus versus Charlie. Na verdade era Charlie. Quando eu ouvi a primeira vez, foi essa semana que eu descobri isso. Porque parece que chegou essa semana na cidade de Araçatuba isso. Não sei ao certo. Eu ouvi dizer que chegou essa semana nas escolas. E quando o rapaz me falou, um rapazinho da igreja me falou, eu falei assim, que é Charlie Chaplin? Eu achei que era Charlie Chaplin. Eu falei, mas que brincadeira doida é essa? Mas essa brincadeira, ela começou, muitos estão dizendo por aí que é um espírito mexicano que está sendo invocado, que é um espírito maligno mexicano que está vindo, e as pessoas invocam, as pessoas falam, chamam ele vem, ele aparece. Mas o Charlie é algo que vem de um marketing de um filme chamado A Forca, que vai ser lançado agora em julho de 2015. E é uma jogada de marketing que o produtor do filme fez. Ele lançou algo, a mesma coisa que acontece, e isso se alastrou de uma forma tão grande no Brasil e no mundo. Mas foi muito forte. Foi muito forte o que aconteceu. Talvez você não esteja entendendo, mas foi muito forte. A história do filme é assim, ó. No filme tem um jovem que chama Charlie. E esse jovem, ele morre enforcado. É um filme de terror. E esse jovem, ele morre enforcado em uma peça de teatro que está sendo feita na escola. E aí, em um dos trailers do filme, mostra um momento em que alguns rapazes ali falam: Charlie, onde você está? E aí uma menina desesperada fala: você não deveria ter falado isso. Você não devia ter falado isso, porque ele pode aparecer. Ele pode chegar. Se você falar isso de novo, é perigoso. Olha da onde saiu uma brincadeira de um filme. Saiu algo que às vezes você fala, mas é só no meio das crianças e adolescentes. Já está acontecendo em faculdades. Pessoas estão fazendo em casa. Pessoas estão fazendo no trabalho. Isso se alastrou de uma forma tão grande. De uma forma tão grande, que nós não temos noção. Como que funciona essa brincadeira? São 2 lápis, ou 2 canetas que eles colocam em forma de cruz. Cadê a foto do... Olha lá, tá vendo 2 canetas? Aí em cima tem yes, embaixo na transversal tem yes também. E aí do outro lado, no e no. E aí eles fazem isso, chamam pelo Charlie, você está aí. E aí a caneta se mexe. Quantos adolescentes viram isso na escola essa semana? Levanta bem alto sua mão se você viu. A caneta se mexe. O engraçado é que muitas pessoas têm falado que é a gravidade. Muitas pessoas têm falado que alguém fica por trás da mesa e assopra, e a caneta mexe. Mas nós sabemos que existe uma força espiritual chamada Satanás. E que ele quer agir no meio da sociedade. Essa brincadeira é mais ou menos voltada, é mais ou menos parecida com a mesma do compasso. Quantos já viram a brincadeira do compasso? Quem é mais velho aí deve lembrar. A mesma do copo. Quantos já viram a do copo? Que o copo se mexe. O meu vai se mexer agora. É a mesma brincadeira da loira do banheiro. Quando já brincou? É mais ou menos. Já brincaram da loira do banheiro aí? Dá 15 chutes, eu sei lá quantos chutes você dá na porta, sai correndo, fala alguma coisa. Eu não sei como é que é, eu não brinquei disso aí não. Do compasso eu já fiz já. Mas o Senhor Jesus veio
e me cercou com o compasso dele, me colocou no centro da vontade dele. Como eu falei, alguns dizem que é gravidade, alguns dizem que é bobeira, alguns dizem que é pessoas mentindo, inventando coisas só para enganar as outras. De fato, começou com esse intuito. Começou por um marketing de um filme que seria lançado com um fim lucrativo. E aí muitas vezes a sociedade coloca na sua cabeça ou na sua mente: isso aí é uma brincadeira. Eu sei que você tem ouvido muito falar sobre isso. A cobertura espiritual que foi pregada alguns meses atrás falou muito sobre isso. Mas olha como Satanás é astuto e burro ao mesmo tempo. Porque essa brincadeira já existe há muito tempo atrás. Ele só mudou o estilo. Ele só deu uma inovada. Ele só deu uma repaginada no negócio. E isso tem feito com que muitos jovens e adolescentes atraiam a presença de Satanás nas suas vidas, por conta de uma brincadeira, um pacto inconsciente feito numa escola. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 15. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aqui é Paulo falando com a igreja de Corinto. Paulo estava exortando a igreja de Corinto. E Paulo vem e fala assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sinceridade e pura devoção de Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser passado a vocês, e continuarei a agir assim, para não ser pesado, perdão. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque eu não os amo? Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é, esse versículo eu quero que você preste atenção, esse último aqui. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Queridos, Paulo aqui ele está protegendo a igreja de Corinto, protegendo a igreja de ir contra a palavra de Deus, e sair da presença de Deus e da palavra de Deus por conta de ensinos, ou de falsos mestres, ou de falsos profetas. E ali no início ele fala que ele faz isso com muito amor, porque ele prometeu à igreja pura e curada, sem mácula, ao nosso Senhor Jesus, a noiva, e você é a noiva de Cristo. Da mesma forma, o Senhor quer que você chegue
imaculada, igreja. Jovem, o Senhor quer que você chegue puro diante dEle. E muitas vezes, Charlie tem feito parte da sua vida. Existem muitos e muitos demônios agindo desde o início do mundo. Desde que o homem é homem, desde que Deus criou o homem, existem demônios agindo, existem demônios pressionando, existem demônios se disfarçando de anjos de luz para atacar a sociedade, para destruir a sociedade, para destruir a minha e a sua vida. E ele age de várias maneiras. Existem várias maneiras que Satanás age para que a destruição do homem seja de uma forma eficiente e acelerada. Foi profetizado aqui que haverá uma unção, que nós temos uma unção de o quê? Fala forte aí. Aceleração. Mas você tem que ficar ciente de uma coisa, querido. Quando você recebe uma unção de aceleração e você começa a crescer espiritualmente, numericamente, começa a crescer no seu trabalho, Deus começa a te abençoar, da mesma forma Satanás se acelera para te destruir. Não se engane achando que agora está tudo bem. Está tudo bem, o Senhor está conosco. Nós temos o guerreiro, o valente, aquele que vai nos ajudar, que vai nos ensinar, aquele que vai à frente da batalha e vencer por nós. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para te derrubar. E uma das maneiras que ele usa é a atração dos olhos. Olha só, Gênesis 3:6. Eu não sei se está aí, acho que ele não pôs no multimídia. Mas Gênesis 3:6 fala sobre a atração dos olhos. Fala sobre o fruto que era agradável aos olhos. O fruto que era bonito, que era belo. O fruto que deixava a pessoa com vontade. Você já chegou na churrascaria em jejum de carne? Não dá aquela vontade louca? Às vezes você foi com alguém, às vezes alguém te convidou para um churrasco e falou: eu vou só para acompanhar vocês, eu vou só para estar lá. Mas difícil. Porque a hora que vem aquela picanha, ou vem aquele cupim, ele começa a descer assim, aquele sanguinho, aquele negócio gostoso, é atraente aos seus olhos. Meu irmão, o diabo não vai vir com 2 chifres, com a rabão balançando. Você vai fugir, você vai correr, é claro. O diabo vai vir com as coisas mais sutis. Ele vai vir com aquilo que atrai os seus olhos. Rapaz, ele vai vir com a melhor mini saia. Moça, ele vai vir com a melhor lábia. Ou talvez com o melhor carro. Ou talvez com o melhor bolso. Outra coisa que o diabo usa é o desejo humano. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15 fala que nós somos tentados pelo nosso próprio mal. Nós somos atacados pelo nosso próprio mal. Ou seja, o desejo do ser humano que Satanás sabe, que Satanás descobriu, ele vai te atacar ali, porque é seu desejo. Talvez você já tenha caído em algo. Você já deu legalidade e brecha para Satanás agir nessa área na sua vida. E aí ele sabe disso. E aí ele vai te tentar no seu próprio mal. Outra coisa, mentiras. Satanás lança mentiras. Não, faz que vai ser bom. Pode fazer que vai ser legal. Pode fazer que isso aqui não vai dar nada não. Gênesis 3:7 mostra, no momento em que o homem peca, no momento em que o homem cai, Deus chega e pergunta: Adão, cadê você, Adão? Ele fala: eu tive medo e me escondi, porque no momento em que ele cometeu, estava cometendo, estava bom, estava gostoso, estava delicioso, mas quando ele acabou de fazer, escamas caíram dos seus olhos, e ele passou a conhecer o bem e o mal. E o diabo lança mentiras. O diabo lança coisas na sua mente de que não vai dar nada, de que isso não tem nada a ver. Essa palavra nada a ver tinha que sair fora da sua vida. Na vida espiritual, qualquer coisa que seja pecado tem tudo a ver para te tirar da presença de Deus.
Outra coisa que o diabo lança, ele lança curiosidade para você ver o sobrenatural, ou seja, aquilo que você ainda não viu. No caso aqui da brincadeira Charlie, ele lança algo para você ver o sobrenatural. Você nem brinca, não vou brincar não, mas você está lá. Ou quando você deseja ter alguém por curiosidade, eu quero conhecer aquela pessoa. No Éden, foi usado a estratégia da curiosidade. Deus falou assim: não comam do fruto. Não comam do fruto. Mas Satanás vem e fala assim: por que você não pode comer? Porque você vai conhecer o bem e o mal? Come que você vai conhecer o bem e o mal. Come, na versão Lucas. Come, você vai conhecer o que é errado. Come que você vai conhecer o que é bom. Você vai conhecer os poderes. Come porque você vai conhecer o que Deus faz. Come porque você vai saber o que Deus quer. E o burro foi lá e comeu. Onde ele toca, querido? Na sua inocência. Ele lança curiosidade, porque a criança, você já viu como é que a criança fica? Outro dia eu estava aqui no culto e tinha uma criança, e toda hora ele ia lá e com o dedinho na tomada. Parece que, eu não sei, o que tem nessa tomada? Parece que tem doce dentro das tomadas. Eu acho que deve ter doce, deve ter leite, alguma coisa, porque toda criança vai atrás de tomada. Mas a criança é inocente, ela não sabe que ela vai tomar um choque. Ela não sabe se ela vai morrer ou não. Ela vai porque ela acha legal um buraquinho, ela quer colocar o dedinho dela. E muitas vezes, tem um vídeo que é muito legal, que tem uma pessoa que tem um buraco, e ele vai colocando a mão, e ele vai entrando nesse buraco, ele vai entrando, de repente ele cai lá dentro, e o buraco fecha. Quantos já viram esse vídeo aí? Poucos. Mas o buraco fecha. E o pecado é assim muitas vezes na sua vida. Você vai com o dedinho, e você vai empurrando. De repente você está abrindo. De repente, quantos já assistiram aqui aquele filme do Ace Ventura? Já assistiram? Aquele bem antigo. Levanta bem alto sua mão. Você lembra quando ele está nascendo do hipopótamo? É mais ou menos assim. Ele começa. A criança, ele está dando a luz. A gente ri, mas é sério. Na vida de pecado é assim que acontece. É aos pouquinhos. Você vai colocando o menor dedo que você tem, e você vai abrindo. De repente já não dá mais com o dedo, porque você fica sem força. Aí você vai com 2 dedos, aí você vai com 3. De repente você pega a sua mão e você começa a abrir. Você entra com de cara e com coragem, com a cabeça e com tudo. Você entra tudo. Você acaba com tudo na sua vida por conta do pecado. Porque a curiosidade foi lançada. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. Repete comigo, e não deem lugar ao diabo. Charlie é um personagem usado para atrair a presença demoníaca em muitos jovens no mundo e no Brasil. Charlie tem sido uma figura usada. É auge no momento. Satanás é estratégico. Meu irmão, Satanás ele está usando para que aconteçam as coisas mais rápidas. Os jovens estão ouvindo a palavra de Deus nas igrejas. Hoje o povo está tendencioso a buscar a Deus. Se você não percebeu isso ainda, mas o grande avivamento está chegando. E as pessoas não estão tendo mais para onde fugir. E as pessoas, pelo menos no Brasil, é muito difícil você encontrar alguém que não conhece a Jesus. Ontem eu estava falando com um cara que foi simplesmente quase um pai de santo. E ele falou: nós conhecíamos Jesus, nós conhecíamos Deus, mas nós não queríamos viver aquilo que Ele tinha para nós. Talvez nas tribos indígenas as pessoas não conheçam a Deus ainda, a Jesus, mas na civilização muitas pessoas conhecem. E com o avivamento que está chegando, a igreja está se levantando para fazer algo fora das 4 paredes. A igreja está se levantando para agir na sociedade. E isso tem causado medo em Satanás. Isso tem causado
tormento, ele está ficando endemoniado com isso, e ele sai correndo atrás de alguma coisa para poder atacar, e aí ele usa pessoas que têm influência na sociedade, porque o pior ainda não chegou, o pior vai ser quando chegar esse filme. Eu não sei qual que vai ser a faixa etária que vai poder assistir, mas o inimigo ele está agindo de forma rápida. Como que isso alastrou de repente? Eu estava falando essa semana. Como isso alastrou de repente? Foi de repente, foi isso aqui, a gente ficou sabendo de um monte de coisa. Eu fui em algumas escolas e todos falaram que aconteceu. Aconteceu ali. E uma das escolas que eu fui conversar com a coordenadora lá, e ela falou: aconteceu, mas nós já percebemos algo ruim e já cortamos. Satanás não está brincando. Você pode estar brincando. Talvez você esteja brincando de ser crente. Talvez você esteja brincando numa conferência de Espírito Santo. Talvez você esteja brincando em vir todo sábado. Mas Satanás não brinca em serviço. Ele quer acabar com você. Sabe por quê? Porque o fim dele já está decretado. Então quantas pessoas ele puder roubar da presença de Deus, ele vai fazer para tentar fazer isso. Ele vai, o que ele precisar fazer, ele vai fazer para roubar pessoas da presença de Deus. Então a gente vai nomear aqui agora coisas que atraem a presença demoníaca, ou seja, o pecado, macumbaria, feitiçaria, tudo que atrai a presença do demônio, tudo que atrai a presença satânica na sua vida, na minha vida, tudo o que atrai, nós vamos nomear de Charlie. Repete comigo: Charlie. Charlie não é um demônio. Não existe demônio mexicano chamado Charlie. Charlie é um ponto de apoio que as pessoas estão dando para que o demônio venha e faça parte da vida deles. Deixa eu te falar uma coisa. Você sendo crente ou não, você sendo filho de Deus ou não, tem demônios neste momento te dando sono. Tem demônios ao seu redor. Onde você sai, onde você anda, tem demônios tentando te pressionar. Tem demônios que estão tentando te abalar, acabar com você, lançando tentação, lançando opressão, lançando dor de cabeça, lançando medo, lançando angústia, sendo filho de Deus ou não. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido o seu Charlie? Porque para muitos tem sido o Charlie de fazer uma brincadeira na escola, mas talvez o seu Charlie tenha sido a mentira. Talvez aquilo que você tenha atraído a presença de demônios na sua vida tenha sido a mentira. Você mente descaradamente, você inventa histórias. Talvez o seu Charlie tenha sido a corrupção. Talvez o seu Charlie tenha sido a fornicação, sexo antes do casamento. Talvez o seu Charlie tenha sido a lascívia, desejo de mostrar seu corpo. Talvez o seu Charlie tenha sido a ira desenfreada. Talvez o seu Charlie tenha sido a masturbação, jovem, rapaz e moça. Talvez o seu Charlie tenha sido o homossexualismo, tendências homossexuais, desejos homossexuais que você não abre mão. Talvez o seu Charlie tenha sido a maledicência, você está falando mal de todo mundo. Talvez o seu Charlie tenha sido o ódio, e eu posso citar N coisas aqui que pode estar sendo o seu Charlie nesse momento e nessa vida. O pecado te rouba da presença de Deus. O pecado te tira da presença de Deus. Talvez o seu Charlie tenha sido um pacto inconsciente que você fez e você nem imagina. Adolescente, se você brincou com isso na escola, ou jovem, se você fez isso em algum lugar,
Hoje é dia de ser quebrado isso em nome de Jesus. Porque se você não fizer isso, o diabo vai começar a atormentar a sua vida. O diabo vai tirar da igreja. Enquanto você não quebrar isso que você fez, talvez você nem fez, você viu. É momento de quebrar. Hoje é noite de você quebrar isso. E se você tem praticado alguma dessas coisas que eu falei, que eu nomeei como Charlie na sua vida, que tem atraído a presença, que tem sido um ponto de apoio para que Satanás haja diretamente na sua vida, hoje é dia de você quebrar isso aqui. Porque você acabou de sair de uma conferência cheia do Espírito Santo, mas essa semana o diabo já te tentou em várias áreas, e muitos eu tenho certeza que já caíram. Não é nosso desejo que você caia. O nosso desejo é que você cresça, que você expanda, que você fique melhor a cada dia. Qual tem sido o seu Charlie? Esse espírito maligno já ronda a nossa cidade há muito tempo. Quantos casos de suicídio, quantos casos de pessoas que estão morrendo, quantos casos de pessoas que estão tirando sua própria vida, quantos casos de pessoas que estão se drogando, quantos casos de pessoas que estão acabando com sua vida através da prostituição, através do sexo ilícito, através de tantas coisas, que são pontos de apoio de Satanás na vida do jovem. Mas nós somos a geração do avivamento, e nós temos alguém muito mais forte. O jovem não encontra satisfação nas coisas de Deus. Hoje em dia os jovens não estão encontrando satisfação nas coisas de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa: não existe satisfação melhor do que estar na presença do nosso Deus. Essa semana eu falava com um jovem e eu falei para ele assim, peguei a Bíblia, coloquei na frente dele, e eu falei: olha para a Bíblia. Você acredita? Acredito. Qual o propósito da sua vida? Fazer as coisas de Deus, servir a Deus, realizar as coisas para Deus, amar a Deus, né? O que a Bíblia fala para eu fazer. Legal, tira a Bíblia, escondi a Bíblia. Falei: qual o propósito da sua vida? Não sei. Coloca a Bíblia, qual o propósito da sua vida? Servir a Deus, amar a Deus. Tira a Bíblia, qual o propósito da sua vida? Não sei. Coloca a Bíblia, qual o propósito da sua vida? E ficamos nisso um bom tempo, e eu falei assim: não existe propósito sem a palavra de Deus, sem Deus na sua vida. Não existe propósito sem você olhar para a palavra de Deus e viver o que ela está falando. Não existe propósito, porque a palavra de Deus é a verdade. O problema é que que muitos jovens estão encontrando propósito em seus Charlies. O nome do filme chama A Forca. Tem uma imagem que eu pedi para colocar? Olha lá. Essa é a imagem. Em português é A Forca. E embaixo está escrito: toda escola tem o seu espírito. Toda escola tem o seu espírito. Olha só o filme que vai ser passado. Se eu sei que algum dos nossos jovens aqui foi assistir esse filme e dar financiamento para o capeta. Vai assistir Bob Esponja, mas não assiste isso, pelo amor de Deus. Cinderela, pelo amor de Deus, vai assistir isso, mas não vai assistir essa porcaria. Não precisa assistir também não, Cinderela. A Forca. Toda escola tem um espírito. Mas já foi lançado um filme há 2000 anos atrás, com fatos verdadeiros. O filme chama-se A Cruz. Através dela, todas as pessoas têm o Espírito Santo. Esse é o filme que foi lançado há 2000 anos atrás, e que você tem que crer nele. Você tem que crer nele. A cruz, através dela, todos têm o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é muito maior do que qualquer Charlie na sua vida. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Primeira coisa que o Charlie faz: Charlie sempre roubará algo de você. Olha o versículo.
O ladrão vem apenas para roubar. O ladrão aqui é Satanás. E ele vem com esse objetivo. O objetivo de Satanás é tirar, é levar, é saquear, é roubar. Tudo que tem a ver com isso, Satanás quer fazer na sua vida e na minha vida. O que Satanás rouba? Satanás rouba alegria, paz, paciência. Rouba a sua consciência. Você começa a fazer as coisas sem ter consciência de coisa boa ou ruim. Satanás rouba a sua autoridade espiritual. Olha só, Marcos 5 fala de um endemoniado. E em Marcos 5 fala que esse homem vivia irado, que esse homem vivia nervoso, ninguém conseguia segurá-lo. Satanás roubou desse homem a paz, roubou a alegria, roubou a paciência. Outro episódio, 1 Samuel 16, com Saul, o espírito maligno o atormentava. O Espírito Santo de Deus saiu de Saul, porque ele evocou a Charlie. Ele chamou a Charlie, desobedeceu a Deus. E a Bíblia fala que o espírito maligno veio para atormentá-lo. Outro episódio aqui, em Mateus 18, que fala sobre os torturadores da alma, daquela pessoa que também chamou Charlie, através da falta de perdão. E ele foi lançado aos verdugos, que está em algumas versões, mas aos torturadores, aqueles que torturam a alma. A autoridade roubada, os filhos de Seva, Atos 19, vão tentar expulsar um demônio lá, e no nome de Jesus que Paulo prega, e toma um tapa na cara. Eu não conheço você, eu não conheço, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você eu não conheço não, sai fora, sai correndo. Saíram pelado, nu, sem roupa, apanharam do capeta, porque perderam a autoridade espiritual, perderam a autoridade, não tinham autoridade, porque chamavam por Charlie. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo? Charlie é só mais uma estratégia satânica para atacar a nossa sociedade. Mas eis aqui uma geração do avivamento que não vai compactuar com isso. Quando você chama por Charlie, de várias formas em sua vida, o diabo começa a te roubar. Mas Jesus, Ele sempre tem algo para nós. Charlie te rouba, mas Jesus sempre tem algo para te dar. Olha o versículo: eu vim para que tenham, para aqui. Sempre que Jesus vier na sua vida, alguma coisa nova você vai ter. Ou melhor, deixa eu consertar essa frase. Quando Jesus vem na sua vida, não é sempre, porque Ele não vem todas as vezes. Você não fica aceitando e desaceitando. Hoje eu aceito, hoje eu desaceito. Hoje eu aceito, hoje eu desaceito. Não, é uma vez só. E quando Jesus entra na sua vida, sempre é acrescentado algo a você. Primeira coisa que é acrescentado a você é o seu nome no livro da vida. Acrescentado ao seu favor. O ladrão vem para roubar, mas Jesus vem para dar algo. E o que Jesus nos dá? Paz, alegria, justiça. O mesmo texto aqui de Marcos, capítulo 5, fala que após esse homem, esse endemoniado, encontrar Jesus, ele foi encontrado em perfeito estado. Ele foi encontrado bem, ele foi encontrado amigável. Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus chega na sinagoga e fala: abre o livro em Isaías, e ele começa a ler, onde fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar libertação, Ele me ungiu para quebrar cadeias, Ele me ungiu para curar os oprimidos. Jesus, Ele vem para te trazer paz. Jesus, Ele sempre tem algo a te dar. Outra coisa que Jesus restaura e Jesus te dá é a autoridade espiritual. Lucas 10:19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Imagina um caminhão com vamos pôr aí 10 toneladas.
na retona da Rondon, logo ali onde tem um terminal rodoviário. Imagina. E esse caminhão vem chutado, 100 por hora, para um caminhão. E de repente ele avista de longe alguém com a mãozinha assim. Um guarda rodoviário. O que esse motorista faz? Hã? O que esse motorista faz? Ele para. Agora eu te faço uma pergunta. O guarda tinha poder para parar o caminhão na força dele? Hã? Não. Impossível. Mas o guarda tinha autoridade para parar. O simples levantar de sua mão, o simples sinal que ele fez, o caminhão de 10 toneladas parou. Da mesma forma, o Senhor Jesus outorgou autoridade para você. E quando Satanás vier com o seu caminhão para tentar derrubar, quando Satanás vier com aquele peso para tentar te derrubar, você só vai levantar sua mão e falar: sai em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade me dada no céu e na terra e debaixo da terra, porque foi Jesus quem me deu essa autoridade. Aleluia. Ei, Torekamasu Yorodomas. Não é o tamanho do guarda, é a autoridade que ele tem. Jesus restaura a sua autoridade. Em segundo lugar, Charlie sempre vem para matar. Olha o versículo. O ladrão vem para roubar e matar. Gênesis, capítulo 3. Desde o início da humanidade, Satanás vem para matar. Deus fala: não comam do fruto ou morrerão. Mas quem é o infeliz que vem para tentar o cara? Lá vem o capeta tentar o cara, para tentar matar. O diabo, ele não gosta de vida. Satanás não quer vida, ele quer morte. Ele vem para te destruir, ele vem para estragar você, ele vem para te matar. O objetivo dele é matar por conta de Deus. Ele quer afetar a maior obra-prima que Deus fez, que foi você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: a maior obra-prima que Deus fez foi você. Não, fala mais alto. Ei, meu Deus do céu. Você falar assim para mim, eu vou falar: ih, não senti nada. Fala aí. A maior obra-prima que Deus criou foi você. Adão e Eva chamaram Charlie em suas vidas. E olha o que aconteceu. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas a Bíblia também fala que por um só homem o pecado foi perdoado e apagado, que foi Jesus Cristo de Nazaré. O diabo vem para matar, mas Jesus vem. Sempre que Jesus vem, Ele traz vida. Jesus vem com alguma coisa, Ele te acrescenta alguma coisa. E Jesus, Ele vem para trazer vida. Eu vim para que tenham vida. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Repete comigo: mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo. Fala. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que você vive a vida de Deus? Quantos aqui vivem crucificados com o Senhor todos os dias da sua vida? Levanta a sua mão bem alto. Os que não levantaram não estão vivendo crucificados com Cristo, não? Vocês vão sair daqui crucificados hoje em nome de Jesus. Porque Jesus ele te mata para o pecado. Mas Ele te dá uma vida para você viver. A vida é linda, a vida é boa. A vida foi obra de Deus. Foi o que Deus soprou em você. Meu querido, você tem que entender. Você quer vida? Você quer vida? Então mate o Charlie que está atuando na sua vida, que você vai ter vida. Terceiro e último lugar, Charlie vem para destruir. Olha só o texto. O ladrão vem para matar, roubar, matar e destruir.
Querido, tudo que é relacionado à destruição, o pecado está envolvido. Nunca na história você vê Satanás construindo algo. Sempre a destruição. Sempre a destruição, isso é nítido. Sempre é degradação, destruição. Até mesmo os desenhos animados. O bem constrói e o mal destrói. Satanás, através do pecado em sua vida, quer te atormentar e te fazer parar, e te fazer parar, e te fazer desistir, até que você chega à completa destruição. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu gosto de olhar para a vida, gosto não, na verdade eu gosto de olhar com compaixão, mas às vezes eu vejo a vida de muitos andarilhos. Eu tive um tio que foi andarilho, e a vida de um andarilho na rua é nítido a destruição que Satanás causa. Quando eu às vezes eu reclamo da vida, porque eu sou pecador também, muitas vezes eu reclamo, e quando às vezes eu reclamo da vida, e eu estou andando na rua, eu olho para alguém assim, eu falo, Senhor, obrigado. Não como aquele publicano e fariseu, não me entenda errado, mas eu falo, Deus, olha o que Satanás faz na vida de uma pessoa, e eu e você, conhecendo a verdade, nos tornamos muito piores, quando chamamos Charlie para viver na nossa vida todos os dias. Pessoas que fedem, pessoas que cheiram mal, pessoas que têm barbas grandes, pessoas que estão sujas a cada dia, porque o diabo roubou a paz, a alegria, a paciência. O diabo colocou depressão, satisfação em bebida, satisfação em noites passadas na rua. Eu tive um tio assim, morreu, faleceu, mas ele tinha direito, meu pai fez uma aposentadoria para ele, velho. Meu pai ajudou ele a se aposentar, e falou, você pode vir todo dia almoçar e jantar em casa, vamos alugar uma kitnet para o senhor, eu vou pagar essa kitnet, esse lugar para o senhor morar, eu vou pagar, o senhor vai ficar com o seu salário, só para o senhor fazer o que o senhor quiser. O cara pegou a aposentadoria e voltou para a rua. Sabe como ele morreu? Como um indigente. Sabe quantas pessoas tinham no velório dele? Só minha mãe, para reconhecer o corpo, porque meu pai estava viajando. A degradação, a destruição do homem vem através dos Charles que você tem aberto, vem através dos Charles que o próprio homem abre. As legalidades, as aberturas, os pontos de apoio. O Espírito Santo está falando com você, qual o ponto de apoio, qual Charlie você chamou. Talvez tenha sido na escola, mas talvez tenha sido na sua casa. Não com um compasso ou com uma caneta, mas talvez tenha sido com os seus olhos, talvez tenha sido com suas mãos, talvez tenha sido com os membros do seu corpo, talvez tenha sido com o seu paladar, talvez tenha sido com tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que você sabe que é errado, mas fez. Charlie, vem para destruir, mas Jesus vem para nos dar plenitude de vida. Você pode se colocar em pé? Jesus vem para nos dar plenitude de vida. É muito lindo esse versículo. Eu vim para que tenham vida, e ele não para aí, e tenham vida em plenitude. Em outras versões fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O significado da palavra plenitude é aquilo que está completo, aquilo que está inteiro, aquilo que se apresenta em sua totalidade. Abundância significa muita vida. O Senhor Jesus, Ele vem e te dá vida, e Ele te dá muita vida. Da mesma forma que Satanás te dá muita morte, Deus te dá muita vida. Com Jesus as coisas não são pequenas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, com Jesus as coisas não são pequenas. Agora fala assim para ela, se prepara. Fala forte, se prepara, que o que tem para você é grande.
você crê nessa palavra, diga amém. Perceba que a destruição sempre tira algo, a construção sempre acrescenta algo. Eu trabalhei no seminário e a gente teve que demolir casas. E toda vez que a gente demoliu uma casa, a gente derrubava ela inteira e tirava tudo que tinha, até o alicerce. Tinha que arrancar aqueles negócios que tinham sido colocados. Isso é óbvio. E quando a gente ia construir, a gente colocava coisas. E o Senhor está aqui para construir em você uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo quer construir em você a plenitude dEle. Ele quer que você viva a plenitude dEle. Não é só num culto em que vem um pastor de fora, ou não só num culto em que a presença está forte, mas é todos os dias. O Espírito Santo quer isso. Jesus não veio para te dar uma vida medíocre. Jesus veio para te dar uma vida em abundância. Agora, se você quiser viver vida medíocre, vai chamar Charlie. E aí você vai ver o que é vida medíocre. Porque os testemunhos que foram dados é que pessoas viram demônios, pessoas ficaram endemoniadas. Os testemunhos que foram dados, outras coisas que eu li e procurei ali sobre essa questão do Charlie, era que muitos viveram só 6 meses de vida após fazer essa brincadeira idiota. Viveram só 6 meses, porque não aguentaram a pressão de Satanás. Talvez Charlie tenha sido uma realidade na sua vida, e você tem vivido só de 15 dias em 15 dias na presença do Senhor. Você vem, passa uma semana cheio do Espírito Santo, passam-se 15 dias, você perdeu, morreu, acabou. É isso que o diabo quer. O diabo quer te dar uma vida medíocre, uma vida fraca. Mas o Espírito Santo, Jesus de Nazaré, quer te dar uma vida em abundância. Você pode repetir comigo? Eu vou ter uma vida em abundância. Vida plena, vida cheia, vida completa. Ele envia o Espírito Santo para te ajudar. Muitos têm curiosidade de ver o sobrenatural, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, o verdadeiro sobrenatural acontece. O verdadeiro sobrenatural acontece. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é duro, mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, foi dele, foi algo sobrenatural que veio sobre você. Então, coisas sobrenaturais, homem não pode fazer, mas Jesus pode. Por isso que Jesus dá de quilhões, sei lá como é que é o número, a 0, nesse tal de Charlie. Mais precisamente hoje, no pecado. Nós vivemos num tempo em que não podemos mais baixar a nossa guarda. Fala para a pessoa que está do seu lado: não podemos mais baixar a guarda. Não podemos mais baixar a guarda. Não podemos mais deixar Satanás atrapalhar a vida dos nossos jovens. Não podemos mais deixar o diabo, com suas charlices, acabar com a vida das pessoas. Pessoas têm invocado o nome de Satanás. Pessoas têm invocado a presença dele através do pecado. Mas eis aqui uma geração que não se rende ao pecado. Eis aqui uma geração que tem como resposta final a resposta de Jesus de Nazaré. E aí, quando você coloca 4 canetas, não vai ter sim, sim, não, não. Vai ter sempre sim, 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 sim. E quando você falar para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor está aqui. E Jesus vai responder: sim, 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 sim. Porque Ele não te abandona, aleluia. Existe uma geração que não aceita a morte, que não aceita a destruição, que não aceita
a corrupção, que não aceita as magias, as feitiçarias ou coisas do tipo. Existe uma geração que combate com o Espírito Santo, o espírito maligno que está tentando atacar as escolas, as faculdades e as casas e as famílias. Existe essa geração, é você, sou eu, somos nós. Nós vamos atacar, nós vamos atacar. Ah, querido, só fica de fora quem quer. Uma geração em que o juiz, quando na luta, ele levanta a mão dessa geração e declara: ele é o vencedor. Essa geração é a geração vencedora. Uma geração avivada, rendida, cheia do Espírito Santo. Uma geração de avivamento. Levante sua mão bem alto comigo. E se você acredita, você vai declarar comigo agora: Satanás, fala forte, com voz de autoridade, porque Deus te deu autoridade. Satanás, você será envergonhado pela minha geração, porque eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Aleluia! Você precisa crer nisso, jovem. Você precisa crer nisso. Eita! Baseado nessa mensagem, eu quero te convidar a abandonar Charlie e escolher Jesus.